Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana da Piraquara. Que bom estarmos juntos, cultuando ao Senhor, em mais uma transmissão, em mais um ajuntamento virtual em torno da Palavra de Deus. Eu queria meditar com vocês hoje num texto que os evangelistas todos falam, mas eu queria escolher o texto de Mateus 21, a entrada triunfal em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aquela última semana, antes da Páscoa, antes da morte do Senhor, o que aconteceu 8 dias antes, naquele domingo anterior à Páscoa. Eu estou com a Nova Almeida aqui e vou ler Mateus 21. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em uma jumenta, e no jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam diante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta, Jesus de Nazaré, da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Até aqui, Mateus 21, de 1 a 17. Pai, muito obrigado por esta hora em que vamos meditar na Tua Palavra. Obrigado porque tiramos esse horário desse dia para lermos e ouvirmos a Tua voz na Tua Palavra. Pedimos que assim Teu Espírito nos oriente e ilumine, em nome de Jesus, para ouvirmos a Tua voz. Amém. Amém. Essa foi a última semana de Jesus ali em Jerusalém, porque ele está para ser morto. Mas ainda que ele soubesse disso, essa é uma semana rica de ensinamentos, repleta de ensinamentos. Quando chegou a hora, Jesus, sabendo que era chegada a sua hora, enviou seus discípulos ali a Betfagé, no monte, e disse assim: olha, vão ali, depois do Monte das Oliveiras, aquela vila de Betfagé, e vocês vão encontrar uma jumenta e um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém perguntar o que é que vocês estão fazendo, digam: o Senhor precisa deles. Essa é a senha, sabe? Parece que Jesus já tinha combinado. Senhas eram alguma coisa assim comuns. Quando os discípulos estão para preparar a Páscoa, na quinta-feira, e eles não estavam preparados para isso na véspera, e Jesus diz: entrem na cidade. Já está tudo combinado. Vão ver um homem carregando um cântaro. Essa é a senha. Sigam-no, e onde ele entrar, vocês entrem e perguntem onde será a Páscoa, ele vai mostrar. Esse tipo de coisa já era uma prática comum ali. E Jesus disse: se alguém perguntar, digam a senha, o Senhor precisa deles. E dito e feito, quando eles estavam desamarrando
Alguém perguntou, opa, o que vocês estão fazendo aí? Eles disseram, o Senhor precisa deles. Ah, tá bom, pode levar. E levaram. E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, né, o Zacarias, em voga aqui, que ele viu o rei entrando montado num jumentinho, humilde. Olha, o primeiro ensinamento aqui é que Jesus precisa de mim, precisa de você, ele precisa de gente, de coisas simples. Veja que ele não pediu aos discípulos que achassem um cavalo árabe, um puro sangue, ou um cavalo romano, os cavalos altos, fortes, aqueles de marchas triunfais. Não, ele pediu um jumentinho, que ninguém tinha montado. Simples, devia ser até desajeitado, porque ninguém nunca montou. Jesus falou, eu quero assim. E a senha do reino é, o Senhor precisa dele. Então a primeira coisa que eu queria ressaltar com você é essa verdade. O Senhor precisa de você. A primeira palavra, logo na introdução dessa mensagem, é que você guarde isso. O Senhor precisa de você. E se você disser, pastor, eu não sei fazer nada, ou se você até achar e se julgar dizendo, eu sou desajeitado, está dentro do padrão do reino, o Senhor precisa dele. O Senhor precisa de gente simples, humilde, gente que tem força e nem sabe que tem, gente que tem organização e nem sabe que tem, gente que se dedique a ele. O Senhor precisa de você, meu irmão, minha irmã. Nessa época de pandemia, tanta gente sofrendo, tanta gente precisando de uma palavra, de um sorriso, ou de um ouvido, alguém que ouça. O Senhor precisa de você, da sua simplicidade, da sua entrega, da sua dedicação. Deus não descarta ninguém. As prioridades no reino, o critério de avaliação do reino são completamente diferentes dos critérios de avaliação humanos. Até na escolha de Davi, o rei de Israel, o maior nome de Israel, o rei. Jesus faz parte do reino davídico, o reino messiânico. Davi. Sabe quem era Davi? Quase foi esquecido pelo pai na hora da seleção da unção para o reinado. Samuel foi, e se não é Deus, porque Samuel falou, aqui acabou, eu acho que eu vim na casa errada, não tem mais ninguém. E Deus dizendo, não atendes para a aparência, não atendes para a aparência. E Deus incomodando Samuel, porque se ficasse no critério de Samuel, humano, possivelmente, não querendo desmerecer o nosso querido profeta Samuel, mas possivelmente ele achasse que houve um engano da parte dele. Mas Deus o incomodou, o Espírito Santo incomodou, falou, é aqui, Samuel, é aqui, você está no lugar certo. E Samuel, não aguentando aquele incômodo, pergunta ao pai, não tem mais ninguém? E o pai disse, olha, tem um menino, ele está lá cuidando das ovelhas, mas é um menino, uma criança, não sabe nada. Chame. Chamai-o. Chamaram o menino, era ele. Quando Samuel bateu os olhos, o Espírito do Senhor falou, é ele. E ungiu Davi. Deus olha diferente. E foi isso que Deus ensinou a Samuel. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. E Deus está dizendo hoje, mandou eu te dizer isso. O Senhor precisa de você. Precisa da sua simplicidade. Precisa da sua dedicação, da sua entrega. Ele vai usar você. E aí, a entrada é triunfal. O interessante é que o jumentinho, coitado, nem foi talvez observado. A presença de Jesus tomou conta da cena. O que toma conta da cena é a presença de Jesus em nós. Esse é outro ensinamento. Lá em Atos 9, Pedro está visitando os santos na cidade de Lida e Saron. E o pessoal diz, olha, tem aqui um amigo nosso, Enéas, ficou paralítico. Você pode ir lá visitá-lo? E Pedro foi visitar o Enéas. Enéas estava paralítico há 8 anos. E Pedro entra na casa dele e não entra dizendo, Enéas, a solução chegou, cheguei. Ele já tinha ressuscitado um paralítico, ele e João, na entrada do templo. A sombra de Pedro curava. Mas Pedro entra e diz assim, Enéas, Jesus Cristo te cura. Que bonito, é Jesus Cristo que cura. É Jesus Cristo que faz. E Jesus Cristo brilha em nós. O Senhor precisa de você, como precisou daquele jumentinho, precisa de mim. E a gente nem precisa aparecer, nem deve. O Senhor Jesus é que aparece em nós. Então, a primeira lição é,
O Senhor precisa de você. E a segunda lição é que ele entra e vai ao templo. Chegando no templo, ele vê aquela cena de vendilhões, pessoas vendendo coisas, transformando num grande comércio. Ele derruba tudo, derruba as cambistas, derruba as mesas, e também solta os animais que estão sendo vendidos. Que só tem venda porque tem demanda, né? Só tinha vendedores porque tinham também aqueles que compravam. Estava tudo mudado. Ao invés da pessoa levar de casa a oferta, ele ia assim, não, eu vou lá, o que tiver em promoção eu compro e dou. E nem examinava se o animal era cego, se era aleijado, se era manco, eu dou qualquer coisa. Lá eu banco. Aquele culto pronto, aquela devoção pronta, assim, que falei, não tinha aquele costume da pessoa criar um animal, esse filhote aqui está separado, esse é a minha oferta para Deus. Esse eu vou oferecer no templo, vou cuidar dele, a melhor água, a melhor ração, vai ser cevado, porque esse é do Senhor. Essa é a minha oferta. Não tinha mais isso. A colheita, os melhores frutos, eu vou levar para o templo, as primícias, esse é do templo. Não tinha isso. As pessoas iam para o templo e compravam o que tivesse em promoção, mais barato, segundo a graduação do pecado, né? Ou então para só se ver livre de Deus. Eu vou lá, compro umas pombinhas, dou para Deus e fico livre para fazer meus negócios. Então tinha esse culto. E aí Jesus reprovou isso. Jesus reprovou esse culto. Jesus reprovou esse negócio. Falou, minha casa será chamada casa de oração. Vocês a transformam em covil, esconderijo de bandidos, covil de salteadores. Olha, Jesus, no dia seguinte, ele amaldiçoou uma figueira. Nesse dia, depois do templo, ele vai para Betânia. No outro dia, no dia seguinte, ele volta a Jerusalém e vê uma figueira. Ela tinha folhas. Ele, tendo fome, botou a mão, sabendo que não era tempo. E não achou nada, amaldiçoou a figueira secou. Os discípulos ficaram espantados. Jesus não estava amaldiçoando a figueira em si. Ele estava amaldiçoando a disfarçatez, o fingimento, o marketing falso, a performance fingida. Porque quando não é tempo de figos, todas as figueiras ficam secas, não tem folha. Aquela ali estava fingindo que tinha. Tanto que Jesus foi de propósito, sabendo que não era tempo, botou a mão, não achou nada, amaldiçoou. Esse culto aqui de aparência, chego lá, eu compro alguma coisa e dou para Jesus e fico livre. Eu vou me desincumbir disso. Jesus amaldiçoou esse tipo de disfarçatez, como ele fez com a figueira. Jesus quer você na sua inteireza de coração. Jesus não quer que você tenha uma performance para impressionar pessoas, nem a ele. A ele que você não impressiona mesmo. Eu não impressiono Deus. E eu não quero ser para ninguém o que eu já não seja para Deus. A outra lição é, seja você mesmo. Então o Senhor precisa de você e seja você mesmo. Sabe, seja bênção na vida dos outros e seja inteiro. Personalidade, identidade, seja você mesmo. E aí os teólogos, né, os escribas e fariseus estavam ali e viram umas crianças gritando, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Porque quando Jesus expulsou o falso culto, os vendilhões, os falsos, os hipócritas, quando ele expulsou, ele limpou a casa, aí vieram a ele coxos, aleijados, né, cegos, gente que não via direito, gente que não conseguia enxergar a vida, gente que mancava na vida, gente que não conseguia mais andar, e Jesus os curou. A casa de Deus, casa de oração, a casa do Senhor é casa de cura, é lugar de cura, é lugar de você se lançar aos pés dele dizendo, Senhor, minha vida parou, minha vida travou. Como no Enéas, que eu citei, Atos 9, ele diz, olha, Jesus Cristo te cura, e aqui Jesus diz, eu curo você. O lugar da casa de Deus é um lugar de cura, onde aqueles que não conseguem enxergar a vida passam a ter discernimento das coisas. Aqueles que não conseguem se firmar numa caminhada passam a ter passos firmes, vida com propósito, certeira. Esse é o lugar. Onde foi que a tua vida parou e onde você manca, onde você tem o seu ponto fraco? Coloque isso na mão de Jesus. Porque o milagre que Jesus faz é dar firmeza a você na vida, na caminhada, na maneira de se posicionar na vida, de olhar e enxergar as coisas. Jesus quer tocar sua mente, seu coração, seu corpo, curar você. E aí vem os teólogos, os escribas, dizendo, que absurdo é esse?
As crianças estão gritando Hosana ao filho de Davi e ficaram indignadas, diz o texto aqui, no verso 15, que ficaram indignados. A teologia é fogo, né? A teologia fica indignada com a devoção. A maioria dos teólogos acham que devoção, que busca do poder de Deus, é meninice, é heresia. A teologia tem uma capacidade de esfriar crentes, porque a pessoa fica doutor, fica querendo fazer exumação das coisas, análise das coisas, análise de milagres. Não é possível. A fé diz, é possível, eu creio, está escrito, eu creio. A teologia diz, não é bem assim. Olha, tem capacidade de esfriar crentes. A teologia, ela complica o fácil. O evangelho descomplica o difícil. O cego vem e fala, eu era cego e agora eu vejo. Agora, se você vai querer explicar isso, meu amigo, não me interessa. Eu quero agora viver a vida. O aleijado vai dizer, eu não sei o que aconteceu, minha vida estava travada, ela desatou, desandou a andar. Se você quer, teólogo, explicação, procure outro lugar. Eu vou curtir o milagre, vou curtir minha vida e meu milagre. E as crianças estão gritando, e os teólogos falam, você não está vendo as crianças gritando, Hosana ao filho de Davi, ao rei? E Jesus responde, ué, e vocês nunca leram? Eles dizem, você não está escandalizado com o que eles estão cantando? E Jesus diz, vocês nunca leram? Que eles não liam Bíblia, né? E Jesus, de propósito, troca um versículo, Salmo 8. Jesus diz assim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Olha, o Salmo 8 não diz isso. O Salmo 8 diz, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. É o que está no Salmo 8. E Jesus cita o Salmo e diz, da boca de pequeninos e crianças de peitos tiraste o perfeito louvor. Sabe por quê? Porque a teologia faz diferença. Mas no Evangelho, louvor é força. Para Jesus, louvor é força. Se você louvar a Deus por aquilo que você está vivendo e passando, você fala, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu te louvo no meio disso. Isso é força. O louvor liberta. Quando você agradece a Deus pelo que tem, pelo que não tem, mas você louva a Deus, isso é força. No reino de Deus, louvor é força. E o milagre vem. Por isso ele de propósito mudou o versículo. Nunca leste da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. Perfeito louvor. Isso é força. Louvor é força, louve a Deus. Olha, você está sofrendo, alguma coisa aconteceu, você não está entendendo? Não espere entender, diga, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu te louvo no meio de tudo isso. Eu louvo o teu nome. Eu louvo o teu nome e continuo crente. Eu não vou deixar de ser crente, porque eu sei que no fim vai dar certo. No fim tudo isso vai fazer sentido. Lembra de Ezequiel? Deus o leva para passear no vale de ossos secos, Ezequiel 37. E faz uma pergunta a ele, esses ossos podem reviver, Ezequiel? Ezequiel falou, não sei, tu sabes. Sabe, Ezequiel resolve a crise, ele fala, eu não preciso saber se eu estou debaixo do cuidado daquele que sabe. Eu não preciso saber se eu estou na companhia daquele que sabe. E Deus fala, poxa, Ezequiel, vou honrar a tua fé, profetiza, abre a tua boca. Eu vou usar a tua boca para mudar a situação aqui em volta. Ezequiel profetizou e aqueles ossos ganharam vida. Você pode conferir em Ezequiel 37. Deus honrou, Deus não mandou anjo bradar. Deus falou, brada você, profeta. Você respondeu a coisa certa. Eu vou usar a tua boca, a tua declaração para mudar o cenário em volta de você. Abre a tua boca e fala. É isso. Da boca de pequenino, gente simples, tiraste o perfeito louvor, suscitaste força. Então, nesse domingo, eu quero que fique 3 mensagens no seu coração e no meu. O Senhor precisa de você. Ele precisa de gente simples e dedicada a Ele. Em segundo lugar, Ele é aquele que quer sinceridade. Ele não quer disfarçatez. Ele não quer que ninguém tente impressioná-lo. Você não precisa ser para ninguém o que você já não seja para Deus. Você é para Deus, seja para todo mundo. Deus não fica impressionado, Ele condena toda disfarçatez. Ofereça um culto sincero e seja inteiro na vida, em todas as áreas da sua vida. E em terceiro lugar, louve a Deus. Louve a Deus em toda e qualquer situação, diga, eu te louvo.
Lembra dos amigos de Daniel? Nabucodonosor falou, a fornalha está acesa 7 vezes mais. Vamos entrar num acordo. Adorem a minha estátua. Eles disseram, ó rei, o nosso Deus, a quem servimos, ele, se quiser, pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha. Se não, fica sabendo, nós não vamos nos ajoelhar. O que eles estão dizendo? Ele falou, o Deus a quem servimos pode, se ele quiser, ele pode, ele nos livra da tua mão e da fornalha. Mas se não, se ele não quiser, não muda nada, nós continuamos crentes. Se ele deixar a gente ir para a fornalha, a gente vai crente. Nós não vamos deixar de ser crente, porque a situação não saiu do jeito que a gente queria. Nós vamos continuar crentes. Nós somos crentes. Nós não arredamos o pé da fé. E quando Deus deixa seu filho para a fornalha, vai junto. Lançamos 3 e eu vejo 4, soltos, andando, passeando, e o fogo não queima. E Deus falou, honra a fé daquele que me louva, apesar de tudo. Deus honra diferente a fé daquele que louva, apesar de tudo. Essa é a minha simples palavra para você nesse domingo. E aqui no texto que eu li, foi o domingo da semana chamada Santa, da Semana Santa, da última semana de Jesus. E é uma semana repleta de ensinamentos. Eu queria que esses 3, pelo menos, ficassem com você. Eu agradeço essa oportunidade, meu amigo querido, irmão, amigo do peito, reverendo João Luiz, que sempre me dá a oportunidade de ocupar esse púlpito, essa igreja, falar com esse povo maravilhoso. Então eu quero encerrar dizendo, o Senhor precisa de você. Seja você mesmo, seja inteiro, esqueça qualquer tipo de disfarçatez. O milagre acontece na simplicidade. E outra coisa, louve a Deus, porque no reino de Deus, louvor é força e o milagre vem. Deus honra, Deus não manda anjo bradar na sua vida. Deus ordena que você brade acerca da sua vida. Deus vai usar a sua confissão, o seu louvor, para transformar o cenário da sua vida.